Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor do medo. Aquele sopro gelado que você sente na nuca é a única prova de que você não está sozinho no quarto. De qual cidade e a que horas vocês estão nos assistindo? Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like para não se perderem na escuridão. Agora, a história começa. Preparem-se. O eco do algodão e linha, o último retalho. Brasil, hoje. O ar dentro deste pequeno sobrado de janelas altas é imóvel e doce, saturado pelo cheiro de chá de camomila, lavanda seca, estopa, tecido cru e o aroma quase imperceptível de uma existência que decidiu permitir que o seu último ponto de costura se transformasse em liberdade antes do sol nascer. Meu nome é Olavo. Não sou artesão nem colecionador. Sou técnico de preservação têxtil e microescaneamento, responsável por digitalizar padrões de costura históricos e documentar a integridade de fibras naturais em peças de herança familiar. Minha vida acontece entre microscópios digitais, sensores de textura e o silêncio denso de prateleiras que parecem guardar o eco de 1000 abraços infantis em seus corpos de pano. Eu não buscava nostalgia. Eu era um guardião da continuidade material, um observador da fronteira entre o objeto inanimado e a magia do afeto, num mundo que frequentemente esquece que o que é feito à mão guarda um pedaço do céu. Eu estava na minha mesa de análise, focando a lente num exemplar de uma boneca de pano centenária, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi um tremor no morro. Pelo contrário, os retalhos de chita e os novelos de lã tingiram-se de um índigo elétrico profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o ar úmido numa substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo dos postes da rua. O som constante das cigarras lá fora não parou, mas sua cadência transformou-se numa vibração maciça e pura. Uma frequência que fez a mesa de madeira e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de fios de seda azul. O ateliê metamorfoseou-se num vórtice da última costura. No centro da sala, precisamente sobre a cesta de vime, onde repousava uma boneca inacabada, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de medo. Era a tecelã do acalento, um ser que parecia tecido por fios de luz índigo, vapor de memórias de infância, e a calma absoluta de quem finalmente rematou o fio da vida. Não tinha um rosto comum, possuía uma superfície de lápis-lazuli polido que refletia e neutralizava qualquer traço de tristeza no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma proteção inabalável, transformando o ateliê numa catedral de suavidade suspensa no cosmos. Seus braços eram longos e pareciam formados pela própria geometria do nó e da luz. Este ser não estava aqui para desfazer o trabalho. Eu era a testemunha necessária de uma última entrega. Na sua poltrona de balanço, com a agulha ainda entre os dedos, estava a velha artesã do bairro, que durante 40 anos criou bonecas de pano para crianças sem recursos, com uma honestidade que nunca pediu aplausos. Naquela noite, ao finalizar o sorriso da última boneca, ela tinha permitido pacificamente que sua energia se desprendesse do peso do corpo cansado. Era uma mulher de silêncio e integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do mundo material. Aqui, a morte não era um fim. Era a culminação de uma vida de cuidado, reivindicando o direito de deixar o peso das linhas e tornar-se luz eterna. Olavo. A voz soou como o roçar de tecidos finos. Você está no ponto do eco índigo. Este lugar não carregará mais o peso da fadiga manual. O invólucro
desvanece para que a essência se torne o próprio conforto. Nesse instante, vi ondas de luz azul, a paz final da artesã e sua bondade profunda, serem absorvidas pela figura de lápis lazuli. A morte não era um boneco vazio, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e todo o ateliê pareceu dissolver-se num mar de clareza e ternura total. Quando a primeira luz do rio tocou os tecidos, tudo estava imóvel. O algodão brilhava como neve sob o sol. Observo uma pequena centelha de luz intensa subir em direção ao corcovado, enquanto o vento balança as cortinas. O peso de dar forma ao mundo com as mãos desapareceu. O que resta é um brilho nos retalhos, que conta a história de quem finalmente se tornou a própria carícia. A verdade encontrou o caminho através do último alinhavo da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na luz azulada da manhã. O universo agora parece um manto macio sobre os meus ombros. O eco do vidro temperado, a última vitrine. Brasil hoje. O ar dentro deste imenso centro comercial de arquitetura brutalista é imóvel e seco, saturado pelo cheiro de perfume caro, ar-condicionado filtrado, couro novo e o aroma quase imperceptível de uma existência que decidiu permitir que o seu último desejo se dissolvesse entre as escadas rolantes antes do amanhecer. Meu nome é Caio. Não sou segurança nem lojista. Sou técnico de automação de iluminação inteligente, responsável por programar as coreografias de luz e os sensores de presença que dão vida a este palácio de vidro em tempo real, enquanto a cidade dorme. Minha vida acontece entre terminais de controle, redes de alta voltagem e o silêncio denso de corredores infinitos que parecem guardar o eco de 1000 passos apressados em seus pisos de mármore polido. Eu não buscava a estética do vazio. Eu era um guardião da visibilidade, um observador da fronteira entre o brilho artificial e a sombra absoluta num mundo que frequentemente esquece que a luz mais pura é aquela que não se pode comprar. Eu estava na sala de máquinas do terceiro andar, ajustando os níveis de brilho do átrio central, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi um pico de energia. Pelo contrário, as vitrines de cristal e as estruturas de aço inoxidável tingiram-se de um dourado platina profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o ar reciclado numa substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo dos painéis de LED publicitários. O zumbido constante das centrais de resfriamento não parou, mas seu som transformou-se numa vibração maciça e pura. Uma frequência que fez o concreto armado do prédio e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de luz sólida. O shopping metamorfoseou-se num vórtice da última contemplação. No centro da praça de eventos, precisamente sob a cúpula de vidro onde a luz incidia, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne e osso, nem uma sombra de desespero urbano. Era o curador do invisível, um ser que parecia tecido por fios de luz platinada, vapor de neon e a calma absoluta de quem finalmente encontrou o que realmente importa. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de diamante lapidado que refletia e neutralizava qualquer traço de superficialidade no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma clareza inabalável, transformando o espaço comercial numa catedral de transparência suspensa no tempo. Seus braços eram longos e pareciam formados pela própria geometria do reflexo e da luz. Este ser não estava aqui para vandalizar o luxo. Eu era a testemunha necessária de uma última entrega. No corredor de serviço, descansando num banco discreto,
estava o velho mestre de obras, que durante 40 anos ajustou cada placa de mármore e cada parafuso deste edifício com uma honestidade que nunca pediu destaque. Naquela noite, após uma vida de construção silenciosa, ele tinha permitido pacificamente que sua energia deixasse o peso das ferramentas. Era um homem de integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do consumo material. Aqui, a morte não era um fim de expediente ou uma falha de sistema. Era a culminação de uma vida de solidez, reivindicando o direito de abandonar o peso das estruturas e tornar-se claridade eterna. Caio. A voz soou como o tilintar de 1000 cristais. Você está no ponto do eco platinado. Este recinto não carregará mais o peso das aparências. O invólucro desvanece para que a essência se torne transparência pura. Nesse instante, vi ondas de luz dourada. Os últimos projetos do velho mestre e sua paz profunda serem absorvidas pela figura de diamante. A morte não era uma luz apagada, mas a dissolução perfeita de uma alma humana. O ser ergueu as mãos e todo o centro comercial pareceu dissolver-se num mar de harmonia e luz total. Quando os primeiros raios de sol tocaram a fachada, tudo estava imóvel. O mármore brilhava como espelho celestial, e meus instrumentos indicavam uma frequência perfeita. Continuo a ser o Caio. Observo uma pequena centelha de luz intensa subir em direção ao céu do Planalto Central, enquanto as portas automáticas se preparam para o novo dia. O peso de construir para os outros desapareceu. O que resta é um brilho no vidro que conta a história de quem finalmente encontrou sua própria morada. A verdade encontrou o caminho através do último reflexo da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na luz branca da manhã. O espaço agora parece infinito sob os meus pés. O eco do bisturi de luz, a última sutura. Brasil, hoje. O ar dentro desta sala de operações de última geração é gélido, saturado pelo cheiro de ozônio, aço esterilizado, látex e o aroma quase imperceptível de uma existência que decidiu permitir que sua última frequência se dissolvesse entre os bips dos monitores antes da aurora. Meu nome é Marcelo. Não sou cirurgião nem anestesista. Sou engenheiro de fotônica médica, responsável por calibrar as lâmpadas de xenon e os sistemas de laser cirúrgico em tempo real, garantindo que a luz seja a ferramenta mais precisa nas mãos da equipe. Minha vida acontece entre telas de alta definição, fibras ópticas e o silêncio tenso de uma sala que parece guardar o eco de 1000 batalhas pela vida em suas paredes de aço inoxidável. Eu não buscava milagres biológicos. Eu era um guardião da precisão luminosa, um observador da fronteira entre o colapso da matéria e a geometria da paz absoluta, num mundo que esquece que a cura final, às vezes, é a libertação. Eu estava na cabine técnica atrás do vidro blindado, monitorando os gráficos de oscilação do laser, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi uma queda de energia. Pelo contrário, as superfícies metálicas e os focos cirúrgicos tingiram-se de um carmesim rubi profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o oxigênio em uma substância fluida e autoluminosa. Não era o alarme de emergência. O som constante do respirador não parou, mas sua cadência transformou-se em uma vibração maciça e pura. Uma frequência que fez a mesa de operação e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de rubi líquido. O centro cirúrgico metamorfoseou-se em um vórtice da última simetria. No centro da sala, precisamente sobre o campo operatório
Onde a luz incidia, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de fracasso médico. Era o arquiteto da transição, um ser que parecia tecido por fios de luz carmesim, vapor de plasma e a calma absoluta de quem finalmente encontrou o corte perfeito. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de obsidiana vermelha polida que neutralizava qualquer vestígio de pânico ou dor no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma destreza inabalável, transformando a sala clínica em uma catedral de luz suspensa no tempo. Seus dedos eram longos, formados pela geometria pura da radiação e do equilíbrio. Este ser não estava aqui para interromper a cirurgia. Eu era a testemunha necessária de uma última conclusão. Na antessala, repousando num banco após décadas de serviço, estava a velha instrumentadora, que durante 40 anos entregou as ferramentas da vida com uma honestidade que nunca pediu aplausos. Naquela noite, seu próprio coração decidiu que sua jornada de cuidado estava completa. Era uma mulher de silêncio e integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica fria da medicina. Aqui, a morte não era um erro cirúrgico. Era a culminação de uma vida de doação, reivindicando o direito de deixar o peso dos instrumentos e tornar-se claridade eterna. Marcelo, a voz soou como o zumbido de um feixe de laser. Você está no ponto do eco rubi. Este corpo não carregará mais o peso das cicatrizes. O invólucro desvanece para que a essência se torne harmonia pura. Nesse instante, vi ondas de luz vermelha, as últimas bênçãos da instrumentadora e sua paz profunda, serem absorvidas pela figura de obsidiana. A morte não era uma linha reta no monitor, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e todo o bloco cirúrgico pareceu dissolver-se em um mar de luz e precisão total. Quando a equipe médica baixou os olhos em sinal de respeito, tudo estava imóvel. O instrumental brilhava como joias lapidadas. Observo uma pequena centelha de luz rubi subir pelo duto de exaustão em direção ao céu de São Paulo, enquanto as máquinas voltam ao silêncio. O peso da urgência desapareceu. O que resta é um brilho nas superfícies de aço que conta a história de quem finalmente operou sua própria liberdade. A verdade encontrou o caminho através do último corte da noite. Tudo é agora apenas uma presença vibrante na luz fria da manhã. O bisturi do tempo finalmente descansou em paz. O eco da rota infinita. O passageiro da meia-noite. Brasil, hoje. O ar nesta rodovia deserta que corta o Planalto Central é denso e carregado, saturado pelo cheiro de asfalto quente, fumaça de diesel, poeira de terra vermelha e o aroma quase imperceptível de uma jornada que decidiu permitir que seu último quilômetro se dissolvesse na imensidão antes da alvorada. Meu nome é Henrique. Não sou caminhoneiro, nem motorista de ônibus. Sou técnico de monitoramento de fluxo rodoviário, responsável por operar sensores de laser e câmeras térmicas que garantem a segurança das vias em tempo real. Minha vida acontece entre telas de radar, frequências de rádio e o silêncio absoluto de trechos de estrada que parecem guardar o eco de 1000 partidas em suas faixas brancas desgastadas. Eu não buscava lendas do asfalto. Eu era um guardião da fluidez, um observador da fronteira entre o destino traçado e a magia do movimento puro, num mundo que frequentemente esquece que a última carona não exige bagagem. Eu estava no meu posto de controle, um módulo metálico no acostamento, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi o vácuo de uma carreta em alta velocidade. Pelo contrário, o asfalto negro
e os olhos de gato na pista tingiram-se de um âmbar dourado profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o ar seco da noite em uma substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo de faróis distantes. O som constante do vento nas gramíneas não parou, mas sua cadência transformou-se em uma vibração maciça e pura. Uma frequência que fez o módulo de metal e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de bronze líquido. A rodovia metamorfoseou-se num vórtice da última paragem. À beira da estrada, precisamente sob a placa do quilômetro zero, materializou-se uma presença. Não era um vulto de carne e osso, nem uma sombra de perigo. Era o guia das estradas esquecidas, um ser que parecia tecido por fios de luz dourada, vapor de neblina matinal e a calma absoluta de quem finalmente encontrou o seu rumo. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de citrino polido que refletia e neutralizava qualquer traço de solidão ou pressa no ambiente. Não emanava ameaça, mas sim uma orientação inabalável, transformando a estrada solitária numa ponte de luz suspensa no cosmos. Seus braços eram longos, formados pela geometria pura da direção e da luz. Este ser não estava aqui para interromper o tráfego. Eu era a testemunha necessária de uma última partida. Sentado no banco de um ponto de ônibus improvisado, estava o velho andarilho da região, que durante 40 anos percorreu aquelas margens com uma honestidade que nunca pediu favor. Naquela noite, após percorrer sua última légua, ele tinha permitido pacificamente que sua alma se desprendesse do cansaço dos pés. Era um homem de silêncio e integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do mundo material. Aqui, a morte não era um fim de linha. Era a culminação de uma vida de movimento, reivindicando o direito de deixar o peso das sandálias e tornar-se luz eterna. Henrique, a voz soou como o rastro de um pneu no asfalto liso. Você está no ponto do eco âmbar. Esta estrada não carregará mais o peso da exaustão. O invólucro desvanece para que a essência se torne o próprio horizonte. Nesse instante, vi ondas de luz dourada, os últimos passos do andarilho e sua paz profunda, serem absorvidas pela figura de Citrino. A morte não era um acostamento sombrio, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos, e todo o trecho da rodovia pareceu dissolver-se num mar de clareza e liberdade total. Quando a primeira luz do sol atingiu a pista, tudo estava imóvel. O asfalto brilhava como obsidiana sob o orvalho. Observo uma única centelha de luz intensa subir em direção ao céu limpo, enquanto o tráfego volta ao seu ritmo normal. O peso das léguas percorridas desapareceu. O que resta é um brilho na sinalização da via que conta a história de quem finalmente chegou em casa sem precisar de transporte. A verdade encontrou o caminho através do último quilômetro da noite. Tudo é agora apenas uma presença serena na luz do novo dia. A estrada diante de mim agora parece levar ao infinito. O eco do esqueleto de aço. A última ascensão. Brasil, hoje. O ar no topo deste gigante de concreto de 60 andares, em São Paulo, é rarefeito e vibrante. Saturado pelo cheiro de cimento fresco, serragem, ferro exposto e o aroma quase imperceptível de uma alma que decidiu permitir que o seu último esforço se transformasse em equilíbrio antes da alvorada. Meu nome é Ícaro. Não sou mestre de obras, nem engenheiro civil. Sou técnico em inspeção estrutural por drones, responsável por mapear microfissuras e tensões moleculares nas vigas de aço em tempo real.
enquanto a cidade é apenas um tapete de luzes lá embaixo. Minha vida acontece entre joysticks de precisão, sensores infravermelhos e o silêncio ventoso de pavimentos inacabados que parecem guardar o eco de 1000 marretadas em seus pilares de sustentação. Eu não buscava a vertigem. Eu era um guardião da estabilidade, um observador da fronteira entre o peso da gravidade e a magia da elevação, num mundo que frequentemente esquece que a fundação mais sólida é feita de integridade. Eu estava no último pavimento técnico, ajustando as lentes do meu drone de mapeamento, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi uma rajada de vento sul. Pelo contrário, as armaduras de ferro e as betoneiras silenciosas tingiram-se de um ouro-bronze profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter a poeira da obra numa substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo dos helicópteros que cruzam o céu. O som constante do vento nas frestas não parou, mas sua nota transformou-se numa vibração maciça e pura. Uma frequência que fez o concreto recém-batido e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de latão líquido. O canteiro de obras metamorfoseou-se num vórtice da última viga. No centro do vigamento principal, precisamente onde a estrutura encontra o vazio do céu, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de perigo ocupacional. Era o soberano das prumadas, um ser que parecia tecido por fios de luz acobreada, vapor de calcário e a calma absoluta de quem finalmente encontrou o nível perfeito. Não tinha rosto, possuía uma superfície de pirita polida que refletia e neutralizava qualquer traço de instabilidade no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma verticalidade inabalável, transformando o esqueleto do prédio numa catedral de vetores suspensa no cosmos. Seus braços eram longos e pareciam formados pela própria geometria do prumo e da luz. Este ser não estava aqui para derrubar as paredes. Eu era a testemunha necessária de uma última fundação. No pequeno abrigo de ferramentas, sentado com a calma de quem cumpriu o dever, estava o velho armador de ferro, que durante 40 anos amarrou as estruturas desta cidade com uma honestidade que nunca pediu destaque nos jornais. Naquela noite, após colocar a última trava de segurança, ele tinha permitido, pacificamente, que sua energia se desprendesse do peso do cinto de ferramentas. Era um homem de silêncio e integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do progresso material. Aqui, a morte não era um acidente de trabalho. Era a culminação de uma vida de sustentação, reivindicando o direito de deixar o peso das lajes e tornar-se luz eterna. Ícaro. A voz soou como o ranger harmônico de cabos de aço. Você está no ponto do eco acobreado. Este edifício não carregará mais o peso da fadiga. O invólucro desvanece para que a essência se torne o próprio céu. Nesse instante, vi ondas de luz dourada, os últimos alicerces do velho armador e sua paz profunda, serem absorvidas pela figura de Pirita. A morte não era uma queda livre, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e toda a estrutura de aço pareceu dissolver-se num mar de clareza e proporção total. Quando os primeiros raios de sol tocaram o guindaste, tudo estava imóvel. O ferro brilhava como ouro lapidado. Observo uma única centelha de luz intensa subir verticalmente acima das nuvens de São Paulo, enquanto os operários chegam para o turno da manhã. O peso de carregar a cidade nas costas desapareceu. O que resta é um brilho no horizonte que conta a história de quem finalmente terminou sua própria obra-prima. A verdade encontrou o caminho através do último andaime da noite. Tudo é agora
Apenas uma presença serena na vastidão do dia. O concreto sob meus pés parece agora leve como uma nuvem passageira. O eco da terra sem nome. O jardim das estrelas esquecidas. Brasil, hoje. O ar nesta extremidade remota de um cemitério público na periferia de São Paulo é denso, saturado pelo cheiro de terra molhada, capim alto, cera de velas baratas e o aroma quase imperceptível de uma existência que decidiu permitir que o seu último rastro se dissolvesse no solo antes do amanhecer. Meu nome é Jader. Não sou coveiro nem religioso. Sou técnico de geofísica de solos, responsável por operar radares de penetração terrestre para mapear a estabilidade das camadas geológicas e evitar deslizamentos em áreas de ocupação intensa. Minha vida acontece entre telas de pulso eletromagnético, sensores térmicos e o silêncio absoluto de um campo de cruzes de madeira que parece guardar o eco de 1000 nomes apagados pelo tempo. Eu não buscava mistérios do passado. Eu era um guardião da integridade do solo, um observador da fronteira entre o peso da matéria e a leveza do esquecimento num mundo que esquece que ninguém é realmente anônimo para o universo. Eu estava no setor mais afastado, ajustando a frequência do meu equipamento sob a luz de uma lanterna, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi um tremor de terra. Pelo contrário, as cruzes simples e o mato rasteiro tingiram-se de um verde esmeralda profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o oxigênio em uma substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo das luzes da cidade ao longe. O som constante dos grilos não parou, mas sua cadência transformou-se em uma vibração maciça e pura. Uma frequência que fez o embasamento de rocha e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de jade líquido. O campo dos indigentes metamorfoseou-se em um vórtice da última acolhida. No centro daquela clareira iluminada, onde as lápides sem nome brilhavam sob a luz verde, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de tristeza. Era o semeador de memórias, um ser que parecia tecido por fios de luz esmeralda, vapor de orvalho matinal e a calma absoluta de quem finalmente encontrou o seu lugar de repouso. Não tinha rosto, possuía uma superfície de malaquita polida que neutralizava qualquer vestígio de abandono no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma proteção inabalável, transformando o cemitério humilde em uma catedral vegetal suspensa no cosmos. Seus braços eram longos, formados pela geometria pura das raízes e das estrelas. Este ser não estava aqui para perturbar a Terra. Eu era a testemunha necessária de uma última reconciliação. No pequeno portão de entrada, sentado no seu banco de pedra, estava o velho guardião do setor, que durante 40 anos cuidou daquelas campas sem nome, com uma honestidade que nunca pediu um obrigado. Naquela noite, ele tinha permitido pacificamente que sua alma se desprendesse do peso da solidão. Era um homem de silêncio e integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do mundo material. Aqui, a morte não era um esquecimento. Era a culminação de uma vida de zelo, reivindicando o direito de deixar o peso das chaves e tornar-se luz eterna. Jader. A voz soou como o vento soprando entre as folhas de uma palmeira. Você está no ponto do eco esmeralda. Esta terra não carregará mais o peso do anonimato. O invólucro desvanece para que a essência se torne brilho no jardim eterno. Nesse instante, vi ondas de luz verde, os últimos atos de bondade do velho guardião e sua paz profunda, serem absorvidas pela figura de Malaquita. A morte não era uma cova rasa.
mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e todo o campo pareceu dissolver-se em um mar de luz e dignidade total. Quando os primeiros raios de sol tocaram a terra, tudo estava imóvel. O orvalho brilhava como diamantes sobre as cruzes de madeira. Observo uma pequena centelha de luz verde subir em direção ao céu limpo, enquanto a terra volta ao seu silêncio fértil. O peso de não ser lembrado desapareceu. O que resta é um brilho nas folhas de capim, que conta a história de quem finalmente encontrou seu verdadeiro nome. A verdade encontrou o caminho através do último sopro da noite. Tudo é agora apenas uma presença serena na claridade do dia. O solo sob meus pés agora pulsa como um coração que descansa. O eco do sangue dividido, o último reflexo. Brasil, hoje. O ar nas profundezas da mata, perto da fronteira com o Acre, é denso e elétrico, saturado pelo cheiro de terra preta, chuva iminente, seiva de Sumaúma e o aroma quase imperceptível de uma existência que decidiu permitir que o seu último batimento se sincronizasse com o pulso da floresta. Meu nome é Tiago. Não sou mateiro nem antropólogo. Sou técnico em bioestatística e monitoramento genético, responsável por rastrear padrões de biodiversidade através de sequenciadores portáteis de DNA em tempo real. Minha vida acontece entre telas de análise molecular, sensores de calor e o silêncio vibrante de uma selva que parece guardar o eco de 1000 linhagens em suas raízes entrelaçadas. Eu não buscava mitos. Eu era um guardião da precisão biológica, um observador da fronteira entre o código genético e a magia da existência, num mundo que esquece que a unidade, às vezes, precisa se dividir para se tornar eterna. Eu estava no meu acampamento base, calibrando os sensores de campo, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi o movimento de um animal grande. Pelo contrário, as folhas gigantes das palmeiras e os troncos das árvores tingiram-se de um prata mercurial profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter a umidade do ar numa substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo do luar na água do rio. O coro constante dos insetos não parou, mas sua nota transformou-se numa vibração maciça e pura. Uma frequência que fez o chão da floresta e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de prata líquida. A clareira metamorfoseou-se num vórtice da última dualidade. À minha frente, precisamente onde a penumbra era mais densa, materializou-se uma presença. Não era uma entidade única de carne e osso, nem uma sombra de terror. Era a sentinela dos gêmeos. Um ser que parecia tecido por fios de luz prateada, vapor de rio e a calma absoluta de quem finalmente encontrou sua metade perdida. Não tinha um rosto único, possuía duas faces esculpidas em quartzo polido que refletiam e neutralizavam qualquer traço de separação no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma simetria inabalável, transformando a mata fechada numa catedral de espelhos vivos suspensa no cosmos. Seus braços eram longos e duplos, formados pela geometria pura da replicação e da luz. Este ser não estava aqui para me fragmentar. Eu era a testemunha necessária de uma última fusão. Na rede armada sob a latada, repousavam os 2 irmãos gêmeos da aldeia vizinha, que durante 80 anos viveram com uma honestidade que nunca permitiu que um segredo existisse entre eles. Naquela noite, após uma vida de partilha absoluta, eles tinham permitido pacificamente que suas energias se desprendessem da individualidade do corpo. Eram homens de silêncio e integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do mundo material.
Aqui, a morte não era um luto ou um fim. Era a culminação de uma vida de espelhamento, reivindicando o direito de abandonar o peso de serem dois e tornarem-se luz única e eterna. Tiago, a voz soou como um murmúrio de dois rios que se encontram. Você está no ponto do eco prateado. Esta floresta não carregará mais o peso da saudade dividida. O invólucro desvanece para que a essência se torne um único brilho. Nesse instante, vi ondas de luz prateada. Os últimos pensamentos compartilhados dos gêmeos e sua paz profunda serem absorvidas pela figura de quartzo. A morte não era um túmulo frio, mas a dissolução perfeita de duas almas em uma. O ser ergueu as mãos e toda a floresta pareceu dissolver-se num mar de clareza e equilíbrio total. Quando a primeira luz do sol atravessou a copa das árvores, tudo estava imóvel. As folhas brilhavam como lâminas de prata polida. Observo uma única centelha de luz intensa subir em direção ao céu, enquanto a mata volta ao seu ritmo ancestral. O peso de ser metade desapareceu. O que resta é um brilho nas águas do rio que conta a história de quem finalmente se encontrou por completo. A verdade encontrou o caminho através do último suspiro da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na luz clara do dia. O mundo agora parece respirar em um só compasso. O eco do fosso vertical, a última ascensão. Brasil, hoje. O ar dentro desta cabine, de aço escovado e vidro temperado, que rasga o interior de um arranha-céu na Avenida Paulista, é gélido e pressurizado. Está saturado pelo cheiro de componentes eletrônicos aquecidos, óleo lubrificante sintético, carpete novo e o aroma quase imperceptível de uma existência que decidiu permitir que o seu último deslocamento se transformasse em levitação antes do amanhecer. Meu nome é Bruno. Não sou ascensorista nem engenheiro mecânico. Sou técnico em sensores de gravidade e aceleração, responsável por monitorar a integridade dos cabos e a estabilidade dos contrapesos em tempo real através de sistemas de fibra óptica. Minha vida acontece entre painéis de controle digitais, algoritmos de tráfego vertical e o silêncio denso de um poço de concreto que parece guardar o eco de 1000 subidas e descidas em suas paredes de granito. Eu não buscava claustrofobia. Eu era um guardião da trajetória, um observador da fronteira entre o peso do mundo e a magia da suspensão num mundo que frequentemente esquece que a subida mais alta não precisa de botões. Eu estava no teto da cabine, ajustando os sensores de nivelamento, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi uma parada brusca. Pelo contrário, as luzes de LED do painel e as paredes de aço tingiram-se de um laranja magnético profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o ar-condicionado numa substância fluida e autoluminosa. Não era o sinal de alerta do painel. O zumbido constante do motor de tração não parou, mas seu tom transformou-se numa vibração maciça e pura, uma frequência que fez o cabo de aço e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de ferro líquido. O elevador metamorfoseou-se num vórtice da última transição. No centro da cabine, precisamente entre o chão e o teto espelhado, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de queda livre. Era o arquiteto dos níveis, um ser que parecia tecido por fios de luz alaranjada, vapor de eletricidade e a calma absoluta de quem finalmente encontrou o patamar perfeito. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de âmbar polido que refletia e neutralizava qualquer traço de pressa ou ansiedade no ambiente. Não emanava perigo,
mas sim uma ascensão inabalável, transformando o cubículo de metal numa catedral de luz suspensa no vácuo. Seus braços eram longos e pareciam formados pela própria geometria do prumo e da luz. Este ser não estava aqui para cortar os cabos. Eu era a testemunha necessária de uma última chegada. No canto da cabine, encostado com a paz de quem concluiu a viagem, estava o velho técnico de manutenção, que durante 40 anos lubrificou aquelas engrenagens com uma honestidade que nunca pediu reconhecimento. Naquela noite, após apertar o último parafuso da polia, ele tinha permitido pacificamente que sua energia se desprendesse do peso da mecânica. Era um homem de silêncio e integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica do progresso material. Aqui, a morte não era um travamento de sistema. Era a culminação de uma vida de serviço, reivindicando o direito de deixar o peso da terra e tornar-se luz eterna. Bruno, a voz soou como o deslizar suave dos trilhos. Você está no ponto do eco magnético. Este fosso não carregará mais o peso da gravidade. O invólucro desvanece para que a essência se torne o próprio topo. Nesse instante, vi ondas de luz laranja, a dedicação final do técnico e sua paz profunda, serem absorvidas pela figura de âmbar. A morte não era um poço escuro, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e todo o elevador pareceu dissolver-se num mar de clareza e movimento infinito. Quando a porta finalmente se abriu no último andar, tudo estava imóvel. O aço brilhava como ouro sob a luz do dia. Observo uma única centelha de luz intensa subir acima do heliponto em direção ao céu de São Paulo, enquanto os sensores voltam ao zero. O peso de carregar o mundo para cima e para baixo desapareceu. O que resta é um brilho no painel, que conta a história de quem finalmente encontrou sua própria altura. A verdade encontrou o caminho através do último andar da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na luz clara da manhã. O teto deste prédio agora parece ser apenas o começo do caminho. O eco do ouro submerso, a última relíquia. Brasil, hoje. O ar nesta gruta escondida sob as rochas, onde o Oceano Atlântico ruge com fúria, é denso e salino. Está saturado pelo cheiro de maresia, ferro oxidado, madeira de naufrágio e o aroma quase imperceptível de uma existência que decidiu permitir que o seu último desejo se transformasse em correnteza antes do amanhecer. Meu nome é Jonas. Não sou caçador de tesouros, nem arqueólogo. Sou técnico em batimetria e sonar de varredura lateral, responsável por mapear o relevo submarino e identificar anomalias metálicas em zonas de erosão costeira. Minha vida acontece entre telas de radar, sensores acústicos e o silêncio denso de fendas rochosas que parecem guardar o eco de 1000 naufrágios em suas paredes incrustadas de corais. Eu não buscava moedas de ouro. Eu era um guardião da topografia, um observador da fronteira entre o peso do metal e a magia da imensidão num mundo que frequentemente esquece que a maior riqueza é aquela que o mar não pode levar. Eu estava operando meu equipamento de imersão remota, focando o sonar num ponto de alta densidade sob a areia da gruta, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou. Não foi o impacto de uma onda. Pelo contrário, as moedas antigas e os baús corroídos tingiram-se de um dourado elétrico profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter a água salobra numa substância fluida e autoluminosa. Não era o reflexo da minha lanterna. O som constante do mar não parou, mas sua cadência transformou-se numa vibração maciça e pura. Uma frequência que fez o casco do meu drone
e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de ouro líquido. A gruta metamorfoseou-se num vórtice da última descoberta. No centro da câmara, precisamente sobre o montante de relíquias, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de cobiça. Era o zelador das profundezas, um ser que parecia tecido por fios de luz dourada, vapor de oceano e a calma absoluta de quem finalmente encontrou o que foi perdido. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de pirita polida que refletia e neutralizava qualquer traço de ambição no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma paz inabalável, transformando a caverna úmida numa catedral de brilho suspensa no cosmos. Seus braços eram longos, formados pela geometria pura da luz e do resgate. Este ser não estava aqui para proteger o metal. Eu era a testemunha necessária de um último desapego. No canto da gruta, sentado com a paz de quem concluiu a busca, estava o velho mergulhador da vila, que durante 40 anos procurou o tesouro da família com uma honestidade que nunca pediu recompensa. Naquela noite, ao tocar a primeira moeda, ele tinha permitido pacificamente que sua energia se desprendesse do peso da busca. Era um homem de integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica da posse material. Aqui, a morte não era um afogamento. Era a culminação de uma vida de busca, reivindicando o direito de deixar o peso do ouro e tornar-se luz eterna. Jonas. A voz soou como o canto das baleias. Você está no ponto do eco dourado. Esta terra não carregará mais o peso da ganância. O invólucro desvanece para que a essência se torne o próprio tesouro. Nesse instante, vi ondas de luz dourada, a satisfação final do mergulhador e sua paz profunda, serem absorvidas pela figura de Pirita. A morte não era um baú vazio, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e toda a gruta pareceu dissolver-se num mar de clareza e abundância total. Quando a maré baixou e o primeiro raio de sol tocou a areia, tudo estava imóvel. As pedras brilhavam como âmbar sob a luz. Observo uma única centelha de luz intensa subir em direção ao horizonte do Ceará, enquanto o mar retoma sua calma ancestral. O peso de querer possuir o mundo desapareceu. O que resta é um brilho nas conchas que conta a história de quem finalmente encontrou sua própria joia interior. A verdade encontrou o caminho através da última fenda da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na claridade do dia. O oceano diante de mim agora parece feito de pura luz. O eco da placa de Petri. A última imunidade. Brasil, hoje. O ar dentro deste laboratório de nível de biossegurança 4 é estéril e pressurizado, saturado pelo cheiro de peróxido de hidrogênio, luz ultravioleta, filtros EPA e o aroma quase imperceptível de uma existência que decidiu permitir que o seu último código genético se transformasse em harmonia antes da alvorada. Meu nome é Renato. Não sou virologista nem médico. Sou engenheiro de sistemas de contenção biológica, responsável por monitorar a pressão negativa e a integridade das câmaras de vácuo em tempo real. Minha vida acontece entre painéis de controle, sensores de fluxo de ar e o silêncio denso de corredores de aço que parecem guardar o eco de 1000 vírus adormecidos em seus frascos criogênicos. Eu não buscava a cura física. Eu era um guardião da fronteira, um observador entre o caos microscópico e a magia da ordem absoluta, num mundo que frequentemente esquece que a proteção final é tornar-se invulnerável à matéria. Eu estava na sala de comando, ajustando os parâmetros de vedação da ala de isolamento, quando a arquitetura da realidade subitamente vibrou.
Não foi um vazamento nos dutos. Pelo contrário, os microscópios eletrônicos e as estufas de cultura tingiram-se de um esmeralda radioativo profundo, pulsante e absoluto. Uma cor tão intensa que parecia converter o oxigênio filtrado numa substância fluida e autoluminosa. Não era o alarme de contaminação. O som constante dos compressores não parou, mas sua cadência transformou-se numa vibração maciça e pura. Uma frequência que fez o aço inoxidável e meus próprios sensores vibrarem como cordas de uma harpa gigante feita de vidro líquido. O laboratório metamorfoseou-se num vórtice da última filtragem. No centro da câmara de segurança, precisamente sobre a amostra do patógeno que paralisava a cidade lá fora, materializou-se uma presença. Não era uma entidade de carne, nem uma sombra de infecção. Era o soberano da essência limpa, um ser que parecia tecido por fios de luz verde, vapor de plasma e a calma absoluta de quem finalmente encontrou a pureza perfeita. Não tinha rosto. Possuía uma superfície de malaquita, polida, que refletia e neutralizava qualquer traço de medo ou doença no ambiente. Não emanava perigo, mas sim uma clareza inabalável, transformando a sala de quarentena numa catedral de luz suspensa no cosmos. Seus braços eram longos, formados pela geometria pura da luz e da imunidade. Este ser não estava aqui para espalhar a praga. Eu era a testemunha necessária de uma última asepsia. Dentro da unidade de contenção, descansando com a paz de quem resolveu o enigma, estava o velho pesquisador-chefe que durante 40 anos estudou as sombras da biologia com uma honestidade que nunca pediu fama. Naquela noite, ao registrar o segredo da neutralização, ele tinha permitido pacificamente que sua energia se desprendesse do peso da busca. Era um homem de integridade brutal. Sua honestidade abrira uma fenda na lógica da luta contra a morte. Aqui, a morte não era um colapso orgânico. Era a culminação de uma vida de proteção, reivindicando o direito de deixar o peso dos frascos e tornar-se luz eterna. Renato, a voz soou como o fluxo de um rio invisível. Você está no ponto do eco esmeralda. Este laboratório não carregará mais o peso do contágio. O invólucro desvanece para que a essência se torne a própria cura. Nesse instante, vi ondas de luz verde. A paz final do cientista e sua sabedoria profunda serem absorvidas pela figura de Malaquita. A morte não era um vírus vencedor, mas a dissolução perfeita de uma alma. O ser ergueu as mãos e todo o complexo científico pareceu dissolver-se num mar de clareza e equilíbrio total. Quando os sensores voltaram ao normal, sob a luz da manhã, tudo estava imóvel. O aço brilhava como jade sob o sol. Observo uma única centelha de luz intensa subir em direção ao céu de Curitiba, enquanto os exaustores silenciam. O peso de tentar controlar o invisível desapareceu. O que resta é um brilho nas superfícies de vidro que conta a história de quem finalmente se tornou eterno. A verdade encontrou o caminho através do último código da noite. Tudo é agora apenas uma presença radiante na luz limpa do dia. O ar que respiro agora parece renovado por uma força desconhecida.